Also, da dringend was beim ja. 아니, 아주 망어 야르츠기 다 니마 중이 받쳐요래. Então, hoje é o 12º dia dos nossos ensinamentos Marno, de verão. Então, nesse 12º dia, eu gostaria de desejar a todos os lamas, tucos, professores, todas as monjas, monges, todos os membros da Sangha, todos os alunos associados aos centros de Dharma, Kagyu, e a todos de todas as diferentes áreas do mundo que estão escutando os ensinamentos. Eu gostaria de oferecer as boas-vindas, um Tashidele. Ontem eu comecei a falar sobre os atos do nosso professor, o Buda Shakyamuni. Então, ontem eu dei uma breve apresentação das suas ações desde o seu nascimento até a prática de austeridades. Então, hoje eu irei continuar falando sobre a história de vida do Buda. Eu falarei sobre a vida do Buda. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre essa parte. E o príncipe Siddhartha, ele passou 6 anos inteiros praticando austeridades. Mesmo ele desprezando as dificuldades físicas, essas eram dificuldades que eram realmente muito complicadas até para pessoas comuns, até mesmo imaginarem passar por isso. Mas não importa o quantas práticas austeras e ascéticas que ele fazia, ele não foi capaz de alcançar um estado que transcendesse o mundo através dessas práticas. Um estado de realmente compreender a real natureza das coisas. Então ele lembrou de algo que aconteceu quando ele era jovem. Isso é algo que eu mencionei ontem. Ele tinha saído com o pai, Shuddhodana, para fora da cidade, para fazer uma visita aos agricultores que trabalhavam no campo. Isso é contado nas nossas escrituras tibetanas. Então ele foi para esse local e quando ele chegou lá, ele sentou em meditação sob uma árvore. E sentado ali sob a árvore, ele alcançou o primeiro dhyana. Ele alcançou o nível do primeiro dhyana. E ele sentiu o prazer da mente e do corpo associado a esse primeiro nível de dhyana. E ele pensou, talvez se eu fizesse essa forma de praticação, da mesma forma quando eu era jovem, quando eu era apenas uma criança, se eu passasse o tempo todo praticando austeridades, isso vai machucar, fazer mal ao meu corpo, isso não vai realmente trazer nenhum benefício. Então ele parou de praticar essas austeridades. E ele começou a comer alimentos mais pesados.
Ele começou a se alimentar como, como forma de revitalizar a força do seu próprio corpo, porque ele tinha perdido toda essa força fazendo as austeridades. Então ele começou a fazer esforço nessa direção. E naquela época, ele tinha 5 pessoas que estavam com ele quando ele estava praticando essas austeridades. E quando o príncipe Siddhartha, ele parou de praticar as austeridades e começou a se alimentar, esses outros praticantes, eles pensavam que eles diziam, esse praticante espiritual, ou Siddhartha Gautama, ele era um príncipe, então ele deve, na verdade, estar apegado aos prazeres de ser um príncipe. E eles pensaram que ele tinha parado de praticar o caminho. Então, essa foi a impressão que eles tiveram. Então, depois disso, todos eles ficaram muito desapontados com o Buda e eles deixaram aquele lugar, eles se separaram dele. Eles falaram, nós não vamos ficar junto do príncipe Siddhartha. Então, eles deixaram esse local e foram para Varanasi. E a floresta onde o príncipe Siddhartha estava praticando as austeridades era perto do rio Nairanjana. Então ele praticava ali próximo ao rio Nairanjana. E ele foi até esse rio e pensou em tomar banho no rio. Porque ele não tinha nem mesmo comida por tanto tempo, então menos ainda tomar banho. Então o corpo dele estava muito sujo. Então ele sentiu essa vontade de tomar um banho no rio. E quando ele estava se banhando no rio Naranjana, ele tinha passado tanto tempo praticando austeridades que ele não tinha força nenhuma no corpo. Então ele estava tão fraco que ele estava até com perigo de desmaiar enquanto ele estava tomando banho. E quando ele estava realmente próximo de desmaiar, havia uma filha de um agricultor chamada Sujata. Ela era filha de um agricultor com o nome Sujata. E ela viu o Buda e imediatamente ela começou a cuidar do Buda. Já que ela cuidava de vacas, ela ofereceu um pouco de mingau de leite ao Buda. E esse mingau de leite é extremamente beneficial para o corpo. E isso é muito nutritivo. Os sutras dizem que os deuses tinham muito benefícios sobre isso, mas nós podemos esquecer sobre isso agora, pensando apenas no leite, tem um valor nutricional muito alto. Então, quando o Buda se alimentou disso, isso teve um efeito muito benéfico no corpo dele. Então, para o Buda, essa mulher, uma Brahmani, Sujata, ela mostrou muita bondade. E também com a escola de Milarepa. Milarepa também chegou num ponto onde ele também perdeu a consciência devido a estar com um corpo muito fraco. E também apareceu alguém que deu comida para ele se alimentar. E porque deram comida para ele, ele comeu a comida, então o seu corpo também se tornou forte. Então a nutrição do alimento revitaliza a força do corpo e a força da mente. Então, assim foi possível meditar ainda mais e ter experiências ainda mais supremas do que antes. Isso é algo que nós falamos na nossa tradição. Então, no Sutra da Interdependência, as pessoas que apoiaram, que ajudaram o Buda a se alimentar, alcançaram a realização também. E essa
pessoa em específico, Sujata, também foi muito benéfica para ele. E também há uma outra Sujata que também ofereceu leite para ele, mas eu não preciso falar mais sobre ela agora. Então, o príncipe Siddhartha, ele foi a uma outra floresta, numa área próxima, e nessa floresta havia essa árvore chamada Ashvata. Então, essa árvore Ashvata, o Buda também sentou sob essa árvore. Em meditação, ele sentou em meditação, em Samadhi. Então, até esse ponto, antes o Buda estava praticando somente os métodos não budistas de Samadhi, de meditação e Samadhi. Então, antes desse ponto, ele estava praticando principalmente a meditação shamatha não budista. Então, depois que ele se alimentou e revitalizou o seu corpo, ele começou a praticar a meditação da visão profunda. Então, podemos dizer que nesse ponto ele começou a praticar uma meditação particular budista. E discriminando prajna, o eu que é ensinado pelos não budistas, ele realizou que esse eu ele não existe de forma intrínseca, e ele obteve essa realização. Através de prajna, ele realizou o não eu. E ele adentrou o dhyana que transcende o mundo. E sentando ali, ele foi capaz de eliminar todas as aflições. E então alcançou a bodeidade ele alcançou a bodeidade sob essa árvore Ashvata. Então, o príncipe Siddhartha, ele alcançou a bodeidade. Não foi através de não aconteceu nenhum grande ritual, uma cerimônia ou nada do tipo. E você olhar de fora, ele apenas estava sentado sob uma árvore e não havia nada particularmente especial nessa situação. Era uma situação realmente bem comum. E foi nessa situação na qual o Buda alcançou a bodeidade. E quando nós falamos da árvore Ashvata, então o que é uma árvore Ashvata? É uma espécie de árvore. Mas depois, essa árvore foi chamada da árvore do despertar, ou a árvore Bodhi. E a razão para isso é que o Buda alcançou a bodeidade sob essa árvore. Então, foi posteriormente que ela foi chamada pelo nome de árvore Bodhi, ou árvore do despertar. E quando o Buda despertou, qual que era a verdade última que ele viu, a natureza última das coisas que ele viu? Então, ele viu a natureza das coisas, mas qual é essa natureza que ele viu? O que é que ele conheceu? O que é que ele soube? Essa é uma grande questão. E nas 4 sessões das escrituras, há muitas respostas diferentes para isso. Mas nós não temos essas escrituras no tibetano. Essa é uma situação um pouco decepcionante. Mas alguns dizem que o Buda ele viu o sentido das 4 nobres verdades. Outros dizem que ele realizou o significado dos 12 elos da interdependência. E outros dizem que através dos 4 dhyanas e das 3 consciências plenas, ele percebeu o verdadeiro significado. Mas eu acredito que, na verdade, muita contradição entre essas visões. Mas já que agora eu estou começando a falar eu estou falando sobre história, eu não vou começar a falar sobre isso em detalhes. Então, o lugar onde o Buda alcançou a realização, mais tarde foi chamado de Buddha Gaya, ou a essência da iluminação, a essência do despertar.
Um templo foi construído nesse local e ele se tornou um dos locais mais importantes de peregrinação budista no mundo. E da mesma forma, de acordo com as tradições do Sul e as tradições tibetanas, se diz que o Buda despertou para a iluminação no mês de Vaishaka. Então, esse mês inteiro é considerado um tempo sagrado. Mas nas escrituras budistas há diferentes explicações a respeito disso. Mas eu não preciso falar sobre isso agora também. E depois, a seguir, o que ele disse, ele girou a roda do Dharma. Então, antes de eu falar sobre o giro da roda do Dharma, então, depois que o Buda alcançou o despertar, ou podemos dizer, depois dele realizar a natureza das coisas, não havia ninguém perturbando ele, não havia aflições, não havia kleshas, todas as másculas e obscurecimentos, eles se esvaíram, e ele apenas estava descansando em tranquilidade, em total paz. E ele entrou, e ele estava em meditação samadhi debaixo da Bodhitri, sob a Bodhitri por 7 dias. E depois disso ele se levantou desse samadhi e foi para outras árvores. E ele continuou, já que ele atingiu um estado tão maravilhoso de perfeito despertar, então ele estava desfrutando dessa experiência e sentindo essa experiência. Então, nós não atingimos ainda o grande despertar, então nós não conseguimos imaginar como de fato é isso. Mas nós podemos pensar como que é. Quando nós sentimos o prazer dos sentidos, dos 6 sentidos, nós somos enganados por isso. Mas o Buda, ele tinha a experiência de alcançar a liberação última e de realizar a natureza última das coisas. Isso é uma experiência inconcebível, nós conseguimos nem imaginar como é isso. E ele passou 5 semanas apenas sentado ali, apenas experienciando essa sensação. E depois de ele ter experienciado essa sensação, o que ele pensou consigo mesmo foi que esse Dharma que ele realizou, esse sentido profundo que ele compreendeu, até mesmo se ele ensinasse para outras pessoas, as pessoas não entenderiam, isso é muito profundo. Está muito longe do que as pessoas podem conceber. Mesmo que eu ensinasse para as pessoas, elas não compreenderiam. Então, ele pensou que não tinha sentido ensinar o Dharma para as outras pessoas. É isso que ele pensou. Então, no começo, ele tinha um pensamento maior de que ele não deveria ensinar o Dharma. No entanto, nós podemos dizer que isso foi feito como um benefício para si mesmo. O benefício para ele mesmo foi alcançar o despertar, a realização da natureza de todas as coisas. Mas como ele tinha completo esse benefício, uma vez que ele alcançou essa realização para si mesmo, e ele desfrutou dessa experiência, isso levou um tempo. Mas então, quando ele surgiu desse sentimento profundo, então ele teve um outro pensamento, e esse outro pensamento era o seguinte: ele pensou que ele deveria também trazer benefício a todos os outros seres sencientes, que ele trouxe um grande benefício para si mesmo, então ele devia ensinar, ele devia trazer benefício aos outros. Então foi assim que ele começou a ensinar. E quando ele pensou em beneficiar aos outros, qual que é o melhor benefício para os outros? Era ensinar o Dharma. Então, explicar o significado do que ele havia realizado, explicar isso para os outros,
Isso é ensinar o Dharma, isso é girar a roda do Dharma. Então, girar a roda do Dharma é uma analogia, certo? É como uma roda, quando você tem uma roda, quando você tem um carro com rodas, aonde o carro está indo, a roda está rodando o tempo todo, certo? Então, isso é o mesmo como o girar a roda do Dharma, com a roda do Dharma. Isso é o ensinar o Dharma. O sentido disso é realmente ensinar o Dharma. Então, ele pensou, eu preciso ensinar o Dharma para outras pessoas. E ele decidiu ensinar. E alguns estudiosos dizem que naquela época na qual o Buda alcançou o despertar, alcançou a budeidade, que imediatamente ele teve um pensamento de passar diretamente para o Nirvana e apenas adentrar completamente a expansão de paz, a expansão da pacificação. E o que eles dizem é que é possível que ele tenha tido esse pensamento, mas isso não é uma questão mahayana. Isso é uma questão comum budista. Então é possível que ele tenha tido esse pensamento, é o que eles dizem. Então, quando o Buda ele alcançou a budeidade através do seu próprio poder, sozinho, e ele estava experimentando sozinho essa paz do despertar, então, depois, quando falamos sobre Pratyeka Budas, provavelmente é baseado nisso, é baseado nessa experiência do Buda. Então, alguns estudiosos, eles falam da hipótese de que a tradição de falar sobre Pratyeka Budas começaram a partir disso. Mas outros estudiosos, eles não concordam exatamente, mas eles dizem que haviam outros sábios que também praticavam o Dharma sozinhos e que esses seriam esses sábios que seriam chamados de Pratyeka Budas, os sábios que estavam praticando o Dharma sozinhos. Então, essas são maneiras diferentes de falar de Pratyeka Budas. Porque na nossa tradição budista, nós falamos sobre Pratyeka Budas, então os estudiosos, eles se perguntam, qual é a base, então, para falar de Pratyeka Buda? Qual é a história dos Pratyeka Budas? Se tudo aconteceu em eras e kalpas prévios, eles se perguntam, qual que é a base, então, para isso? Qual é o local de origem do Pratyeka Budas? Mas isso é um pouco diferente da nossa própria tradição de falar a respeito disso. Mas é importante que nós tomemos nota. Então, quando o Buda ele também decidiu que ele iria beneficiar e ensinar aos seres sencientes, e pensou quem seriam os melhores a ensinar Dharma. Então, quem que ele poderia convidar para ensinar o Dharma primeiro? Quem seria capaz de compreender o Dharma primeiro? E ele precisava ensinar isso para pessoas que poderiam compreender o Dharma profundo. Se ele fosse ensinar isso para alguém que não podia entender de forma alguma, isso não teria benefício algum. Então ele pensou, quem seriam as melhores pessoas para eu ensinar o Dharma primeiro? E no final havia aqueles 5 companheiros de quando ele estava praticando austeridades, quando eles praticavam ascetismo juntos, e eles tinham um certo grau de prática de meditação, e eles também tinham uma conexão. Então, o Buda pensou com ele mesmo que ele deveria ensinar para esses 5 amigos. E ele pensou, eu preciso ensinar eles, e pensou que se ele ensinasse a esses 5 amigos, ele pensou, eles provavelmente serão capazes de compreender esse sentido profundo que eu realizei. Então, ele foi até Varanasi. Então, eles foram para Migadava, o Parque dos Servos em Sarnath. Nos dias de hoje, nós chamamos de Sarnath,
mas é o Parque dos Servos, originalmente, Migadaya. Então, ele foi para esse local ensinar o Dharma para esses 5 companheiros, 5 antigos companheiros. E quando ele ensinou o Dharma para eles, isso é quando a Sangha começou. Então, nessa época do Buda, o Buda, o Dharma e a Sangha surgiu ali, porque o Buda era o Buda Shakyamuni, aquele que realmente ensinou o Dharma. E para quem ele ensinou o Dharma foi para esses 5 amigos. Então, posteriormente, eles foram chamados de o bom grupo dos 5. Isso, Ashvaniti e assim por diante. E esse local em Sarnath, nós podemos ir lá e ainda podemos ver as ruínas deste local. E também há um pilar de Ashoka nesse local, que o rei Ashoka erigiu. E depois que a Índia atingiu sua independência, isso se tornou um símbolo da Índia. Mas em todo caso, então o Buda ensinou a essas 5 pessoas, o bom grupo dos 5, ele ensinou para eles o caminho do meio. Uma maneira de não ir muito para nenhum extremo, mas ficar exatamente no meio. O caminho do meio, o método do meio. E ensinou as 4 verdades. E ele apresentou o significado de cada um desses. E devido a esses ensinamentos, os 5 companheiros, eles compreenderam, alcançaram a realização com esses ensinamentos e se tornaram 5 arhats. Então, essa é a primeira Sangha. Quando nós falamos de nobre Sangha, essa é a primeira Sangha. Então, dessa forma, nós temos todos os 3, o Buda, o Dharma e a Sangha. Havia uma pessoa chamada Yasha, que era um chefe de família, e os seus pais e sua esposa, todos eles se tornaram discípulos do Buda. E eles se tornaram os primeiros seguidores laicos. Se tornaram os primeiros o Pasika e o Pasaka. E Asha, posteriormente, também alcançou o estado de Arhat. Então, ele alcançou o estado de Arhat quando ele ainda estava usando os trajes ele atingiu esse estado e alcançou a realização da verdadeira natureza, enquanto ainda era um chefe de família comum. Então, ver a natureza real das coisas é o que, de fato, te torna um praticante espiritual. O Yasha, ele não tinha desistido, Alberto Monda, de ser um chefe de família. Ele não tinha desistido dessa situação e se tornado um monge. Então, exteriormente, ele era um chefe de família, mas interiormente ele tinha a realização da natureza das coisas. Então, quando nós pensamos a respeito de Yasha, o Yasha ele tinha 4 amigos que eram muito próximos dele e também mais 50 amigos que todos esses eles foram adiante e também atingiram, alcançaram o estado de Arhat. Então, quando nós pensamos na comunidade, na Sangha, comunidade de praticantes, ela foi crescendo, se ampliando cada vez mais. Então, quando Yasha, esses amigos, eles se uniram, eles eram 50 amigos. E o que o Buda disse a seus alunos, a seus discípulos, vocês devem espalhar o Dharma, vocês devem beneficiar os seres. Então, ele disse isso aos discípulos. E a razão pela qual ele precisava dizer isso é que o Buda ele estava fazendo o que é que ele podia, da forma como ele podia,
Ele pensava se quanto mais pessoas puderem realizar a natureza da realidade como ela é, elas estarão livres do sofrimento. Então, essa grande compaixão, essa grande bondade amorosa estava na mente do Buda. Então, ele pedia aos discípulos para espalharem o Dharma em todas as direções e beneficiar todos os seres sencientes. Então, essa era a instrução ou conselho que ele deu aos estudantes. Então, desde o início, o Buda ele tinha a intenção de espalhar o Dharma. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos realmente tomar nota, precisamos lembrar. Isso é algo importante para manter em mente. A razão para isso é que no início o Buda tinha essa ideia de não falar sobre o Dharma. No começo ele pensou, eu não posso ensinar o Dharma porque as outras pessoas não vão compreender porque é muito profundo. Então no começo ele pensou, ele se sentiu dessa forma, mas posteriormente quando ele começou a ensinar o Dharma, ele pensou, agora que eu alcancei um benefício para mim mesmo, eu preciso fazer algo para beneficiar os outros. Então, se eu ensinar o Dharma que deve ser ensinado aos outros, e se eu vou beneficiá-los, eles devem ser beneficiados pelo ensinamento do Dharma. Então, houve essa compreensão profunda. Então, ele começou a ensinar o Dharma para os outros. Não é que o Buda imediatamente pensou, preciso ensinar aos outros. Ele não conseguiu pensar sobre isso primeiro. A maioria de nós, quando nós pensamos em algo, nós já pensamos, veja aqui o que eu compreendi. Nós precisamos mostrar aos outros imediatamente. Nós precisamos nos gabar do que nós compreendemos. Mas não foi assim com Buda. Nós procuramos alguém para, eu preciso ensinar isso, procuramos alguém para nos ouvir, mas o Buda não agiu dessa forma. Olha. Só um momento. Então, o Buda, ele teve esse pensamento profundo acerca de ensinar o Dharma. E pensou quem pode receber o Dharma, qual tipo de Dharma, qual Dharma que pode ser ensinado para eles. Então, ele teve essa intenção e somente depois disso é que ele começou a ensinar o Dharma. E as pessoas que receberam o Dharma, primeiro ele pensou, para quem eu posso ensinar o Dharma primeiro? Ele escolheu as pessoas. Ele escolheu as pessoas às quais ele deveria ensinar o Dharma, que deveriam aprender o Dharma. Não são todos que poderiam aprender. Então, esse é um outro ponto crucial. E o Buda, os ensinamentos do Buda se espalharem, isso foi intencional, isso foi para beneficiar os outros. E não foi que primeiro ele pensou, eu vou ensinar os outros, eu vou me exibir para os outros e espalhar a minha própria visão. Não foi dessa forma. Ou pensando que a própria tradição dele iria já se espalhar em todo lugar. Essa não era a primeira intenção dele, é importante manter isso em mente. Então, agora nós teremos 30 minutos de pausa. Então, agora eu irei continuar com o ensinamento.
Então, depois do Buda ter girado a roda do Dharma, então o Buda, o Dharma e a Sangha, as três joias que todos nós buscamos, tomamos refúgio, ela se originou ali. Então, o Buda ele deixou a região de Varanasi para retornar a Magadha, para o reino de Magadha. Então, ele retornou ao reino de Magadha. E naquela época na Índia havia 15 reinos muito poderosos. E quando ele foi para Magadha, ele tinha muitos diferentes discípulos, ele reuniu muitos discípulos. E em particular, naquele momento, naquela época, havia um hindu muito conhecido, muito importante na religião bramânica, cujo nome era Uruvela Kassapa. Então, ele se chamava Uruvela Kassapa, em tibetano, Tinje Adrunchen. E ele era muito conhecido em Magadha. Ele era uma figura religiosa muito conhecida. Ele se tornou um aluno do Buda. E ele era uma figura religiosa muito importante. E seus dois irmãos mais novos, e também outros alunos, todos eles se tornaram alunos do Buda. Então, por essa razão, o Buda imediatamente ele se tornou muito famoso, muito conhecido em Magadha. Então, Uruvela era muito famoso, e quando ele se tornou aluno do Buda, todos se tornaram muito surpresos. Então, o nome do Buda se tornou muito conhecido por Magadha. E o Buda, ele reuniu todos os alunos e trouxeram eles para Rajgir. E essa era a capital do reino de Magadha. E quando ele foi para Rajgir, o rei Bimbasara, no outro dia eu errei. Eu disse que o Buda, que ele encontrou o rei Bimbasara no caminho, mas não era o rei Bimbasara, era o rei Prasenajit. E a razão para isso é que Kapilavastu, ela estava sob o controle de Kosala, e o rei de Kosala era Prasenajit. E quando o rei Prasenajit, ele ouviu que o Buda ele foi adiante, então ele foi que disse que isso não estava bem, e deu o conselho para o Buda que ele deveria parar e deveria retornar ao palácio. Então, ontem eu confundi esses dois reis. Então, naquela época, para continuar, agora, ele foi ao palácio em Rajgir. E lá, o rei, que era o rei Bimbasara, ele tomou refúgio com Buda. E se tornou um dos alunos leigos. E, ao mesmo tempo, ele também deu como um bosque, um parque, um tipo de parque. O Bimbasara ofereceu esse local para o Buda, para um local onde a Sangha poderia ficar. Então, o Bosque do Bambu provavelmente foi o primeiro lugar para a comunidade, para a Sangha ficar, foi a primeira residência da Sangha. E também o rei Bimbasara, ele se tornou um patrono da Sangha.
E todos os bhikshus, eles ficaram no bosque do bambu. E esse se tornou o local do budismo naquela época. E nesse momento, todas as pessoas de todas as classes da sociedade, elas correram para o rei Bimbasara e para se tornar budistas. E, em particular, quando Buda estava em Rajgir, havia 3 alunos importantes do Buda que surgiram nessa época. Esses foram Shariputra, Moggallana e Mahakashyapa. Esses 3. Então, Shariputra, Moggallana, vocês provavelmente conhecem. Dentre os alunos monásticos, também os monges, monjas, e dentre os monges, aquele com o melhor Prajna era o Shariputra, o melhor com os poderes milagrosos era Moggallana. E posteriormente, Mahakashyapa se tornou um professor do Dharma. Ele se tornou como um representante do Buda. Posteriormente, no concílio, para compilar os ensinamentos, o Mahakashyapa, ele teve uma grande influência nessa compilação dos ensinamentos. Então, esses são os 3 principais alunos, Shariputra, Moggallana e Mahakashyapa. Eram os estudantes principais do Buda. E eles se tornaram alunos de Buda nessa época, quando ele estava ficando em Magadha. E para onde o Buda foi? O Buda ele foi para Kosala. Então, ele foi para Kosala para disseminar o Dharma, para propagar o Dharma. E nessa região de Kosala, havia um estudante principal laico do Buda. E esse aluno chamava Anathapindata. Então, se eu não estou errado, esse chefe de família, Anathapindata, ele provavelmente morava em Shravasti, a capital de Kosala. Provavelmente ele era um dos grandes comerciantes, um dos maiores comerciantes de Shravasti. E havia muitos órfãos, os quais ele dava comida todos os dias, ele estava sempre alimentando os necessitados. Ele estava sempre generoso com esses órfãos, estava sempre dando comida aos que precisam. Então, o nome dele é Anathapindata, que significa aquele que dá comida aos indefesos. Então, esse é como um apelido que deram para ele. O verdadeiro nome dele era Sudatta. E o Buda, ele uma vez foi a Rajgir. Quando ele estava em Rajgir, Anathapindata foi a Rajgir e a trabalho, e ele ouviu que havia o Buda nessa região. E ele já tinha ouvido o nome do Buda. Então, Anathapindata ouviu falar nele e pensou, eu preciso conhecer esse Buda. Então, um dia antes do sol sair, ele foi até o bosque do bambu, quando esse jardim, parque, onde a Sangha estava ficando, e ele foi lá encontrar o Buda. Então, esse chefe de família, Anathapindata, ele tomou refúgio, ele foi ver o Buda, ele tomou refúgio no Buda e pediu, por favor, venha até Shravasti, venha até o reino de Kosala e na capital Shravasti. Então, ele fez esse pedido e o Buda aceitou. E quando ele aceitou, então, Anathapindata, ele rapidamente retornou a Kosala. E o Bimbasara antes tinha teve dado esse local para a Sangha ficar em Rajgir. Então, Anathapindata pensou, eu também preciso preciso ter um local para a Sangha ficar em Shravasti.
Então, em Shravasti havia um bosque de Jetavana, o local dos Jetas. Jeta era provavelmente os irmãos ou primos do rei Prasenajit. Então, esse era um parque, bosque particular. E ele pediu ao rei Prasenajit para vender, por favor, me venda esse parque. E a princípio o rei não queria, mas ele continuou insistindo que ele queria comprar esse local. O rei disse, se você cobrir o local inteiro desse parque com ouro, eu vendo a você. Então ele falou isso, e então o Natapindata, ele realmente pegou todo o ouro e levou para esse parque. E no fim, o que aconteceu? Provavelmente teve alguma disputa numa corte, algo assim. Porque ele disse para cobrir com ouro, certo? Ele já disse isso, então ele tinha que dar para ele agora, porque o Anathapindata cobriu o bosque. Então, dessa forma, o Anathapindata ele conseguiu o bosque de Jetavana. Então, o Anathapindata ele era tão rico que ele comprou isso por um preço muito alto. Ele comprou, então ele construiu como um monastério ali. Ele construiu um monastério para Sangha ficar ali. E isso levou 3 meses para ser construído. Então, provavelmente era um monastério muito simples, sem uma estrutura muito elaborada. Algumas pessoas dizem que provavelmente é possível que tenha sido feito de madeira. Mas, em todo caso, ele construiu esse monastério. E todo Buda e o seu séquito veio e ficou nesse monastério. Então, esse local, o Bosque de Jetavana, é o local onde o Buda ensinou o Dharma por mais tempo, onde ele permaneceu mais tempo em Shravasti. E o rei de Shravasti era o rei Prasenajit. Mas somente muito tempo depois é que o rei Prasenajit tomou refúgio no Buda. E a razão para isso, a razão pela qual ele foi tomar refúgio no Buda era com o incentivo da sua esposa, a rainha Malika. Ela que encorajou o rei Prasenajit a tomar refúgio. E foi por causa dela que o rei tomou refúgio no Buda. Então, eles se tornaram alunos do Buda, discípulos do Buda. E agora o pai do Buda, o Rishtodana, ele ouviu falar sobre todos esses atos do seu filho Buda. E ele não via o próprio filho há muito tempo. Então ele sentiu vontade de ver o Buda novamente, quando ele ouviu falar sobre os atos do Buda. Então o Buda concordou com isso. Então o Rishtodana disse que ele tinha esse desejo de ver o Buda uma vez, pelo menos. Então o Buda retornou à terra natal dele, Kapilavastu. Então esse é o encontro do Buda e do seu pai. Nós temos um sutra Mahayana chamado O Encontro do Pai e do Buda, certo? O Buda foi ver o pai dele, o rei, e ele também foi ver a princesa Yashodhara e também o seu filho Rahula. Então, quando o Buda e o seu séquito, todos eles foram ver o pai, essa é a imagem de quando todos eles foram até a cidade. E a rainha Yashodhara, ela também, posteriormente, foi adiante e se tornou uma aluna do Buda.
E da mesma forma, o seu filho, Rahula, ele também foi adiante. Não, mas naquela época o Rahula era muito jovem, muito pequeno. Então, o Buda concedeu os votos de noviço ao Rahula. E naquela época, quando ele foi para a área de Kapilavastu, sua terra natal, e muitos outros Shakyas queriam também ir adiante. Alguns pediram aos pais e alguns não pediam aos pais, e secretamente eles iam adiante. Só posteriormente os pais ficaram sabendo. E dentre esses havia Devadatta, o primo de Buda, Ananda, também primo de Buda. Ambos foram adiante, tomaram os votos de monge naquela época. E também o seu meio-irmão, Nanda, que tinha o mesmo pai, uma mãe diferente. Então, o seu meio-irmão mais novo, Nanda, também foi adiante naquela época e se tornou monge. E mesmo naquela época, havia os bárbaros, a casta kshatriya, e eles também se tornaram monges. E há o Pali, que também é realmente um tópico importante. Uma coisa importante que aconteceu é que ele era um Shudra. Ele estava na casta mais baixa. E porque ele estava na casta mais baixa, então naquela época, na tradição indiana, as pessoas da casta mais baixa, da casta Shudra, elas tinham nenhum direito de praticar o Dharma. Elas não tinham direito de praticar religião. Eles não eram permitidos nem mesmo recitar palavras do Dharma, eles não eram permitidos de recitar os textos do Dharma. Eles não podiam falar nada mais do que Nama, eu me prostro a você. Então, os Shudras, esses excluídos, eles não tinham direito de praticar qualquer tipo de Dharma. Então, alguém dessa casta mais baixa, ela não podia praticar o Dharma. E um barbeiro chamado Pali, ele foi adiante e se tornou um monge com o Buda. Ele tomou refúgio no Buda. E naquela época, havia muitos kshatriyas que queriam, que estavam se apressando em ir adiante e se tornarem Budas também. Mas primeiro, quando vai se tornar um monge, você precisa primeiro raspar a sua cabeça, certo? E o Pali era um barbeiro. Então, eles chamavam o Pali para raspar a cabeça deles. E quando eles raspavam a cabeça, havia um príncipe que reconheceu o barbeiro Pali, porque ele estava sempre cortando o cabelo com ele, certo? Então, eles reconheceram. Quando o Pali estava raspando a cabeça do príncipe Badri, o Pali, ele estava chorando enquanto ele raspava a cabeça do príncipe. E ele dizia, eu sinto muito feliz de você estar se tornando monge. Então, e ele perguntou, mas então por que você está chorando? E ele falou, o Pali disse, por favor, não seja ofendido, mas na verdade eu me sinto muito triste. E o príncipe Badrika sempre tratou ele muito bem. Mas ele disse, eu estou me tornando um monge, estou indo adiante. E ele disse que então ele ficaria muito triste de não ver mais, nunca mais ver o Pali. Mas o príncipe Badrika disse,
Ele disse, você não precisa se preocupar. Nós vamos tratar para que você tenha uma boa vida. Mas todos nós, os príncipes, estamos indo adiante nos tornando monges. Nós vamos abrir mão de todos os nossos ornamentos, joias e assim por diante. Então, eles deram tudo isso ao Pali. Eles pensaram que o Pali poderia vender isso. E o príncipe pensou que isso era ótimo, e o Pali aceitou. E eles deram todas as joias, todos os ouros, tudo para o Pali. E quando eles deram isso para o Pali era suposto para retornar para casa, mas o que ele imediatamente pensou é, se eu levar todas essas joias, ouro, se eu carregar tudo isso, se o rei Shuddhodana e os ministros todos ouvirem a respeito disso, eles vão pensar que eu obriguei que eu fiz com que todos os príncipes se tornaram monges, então talvez eu possa me tornar monge junto com eles. E quando ele pensou isso, ele deixou todas as joias sob uma árvore, todo o ouro, tudo que ele recebeu sob uma árvore, e ele foi adiante, se tornou um monge. Ele pensou, eu sou um Shudra, então como que eu poderia me tornar um monge? Eles são todos da casta Kshatriya, mas eu sou um Shudra, eu sou da casta mais baixa, então como eu poderia? Eu sou apenas uma pessoa inferior, uma pessoa comum. Como seria possível para mim ir adiante e me tornar monge? Eu não tenho como fazer isso. E aí, enquanto ele pensava isso, ele ficou muito triste. Ele sentou e começou a chorar. E quando ele estava lá, ele ouviu alguém perguntando: por que você está chorando? Por que você está tão triste? E quando ele olhou, quem era? Era Shariputra. Então, Shariputra, ele disse ao Pali: por que você está tão triste? Por que você está aí sentado chorando? Enquanto ele estava lá, o Pali disse: bem, você é um dos melhores alunos do Buda, um dos melhores discípulos, então, por favor, pergunte ao Buda, você precisa fazer essa questão ao Buda. E alguém como eu, um Shudra, alguém da casta Shudra, é realmente permitido que eu me torne um aluno do Buda, que é permitido que eu vá adiante e me torne um monge? Talvez eu esteja sendo muito audacioso somente em pensar nisso, mas por favor, pergunte ao Buda. E quando o Pali disse isso a Shariputra, o Shariputra disse: qual é o seu nome? E quando ele disse que era o Pali, ele disse, né, meu nome é o Pali. E o Shariputra disse imediatamente: o Dharma do Buda não há distinção de casta ou de clã. O Buda é alguém que tem equanimidade por todos, que tem sentimentos iguais por todos. Então, você não precisa se preocupar. Você é permitido de ir adiante, se tornar um monge. Então, por favor, venha comigo. E o Buda ficará muito feliz de ver você indo adiante e te dar os votos. E ele ficou muito feliz e foi junto de Shariputra para ver o Buda. Eles foram até o Buda
E naquele momento ele foi adiante, se tornou um monge. E a maneira como ele foi adiante naquele momento, ele foi adiante primeiro, então ele se tornou um bhikshu sênior. Todos das castas kshatriya foram depois, quando o Pali já tinha se tornado um monge. Então, as pessoas tinham que se prostrar a alguém que era mais adiantado, alguém que era superior. Então, eles tinham que se prostrar ao Pali. E eles não queriam, porque ele era uma casta mais baixa. E eles, os kshatriyas, pensavam, mas como nós não podemos nos prostrar ao Pali? Não é algo... não é algo que faz sentido os kshatriya, alguém da casta kshatriya se prostrar a um shudra. E dentre eles estava Devadatta, que realmente se negou a fazer isso de forma muito contundente. E o que isso nos mostra? Depois, quando o Pali, ele se tornou um dos maiores discípulos, ele se tornou um grande especialista no Vinaya. E também no concílio, quando eles estavam compilando as palavras do Buda, na compilação do Vinaya, durante aquela época, o Pali foi realmente muito de grande ajuda. Então, isso é uma outra razão pela qual nós precisamos prestar atenção nisso. Isso mostra que o Buda, ele tinha essa bondade amorosa igual, equânime para todos. E na Índia, toda essa divisão de castas e a inteira sociedade era baseada nessa fundação, nessa estrutura das castas, das 4 castas. E o Buda distorceu isso completamente, ele rejeitou isso completamente. E fez com que não havia mais distinção de castas. Ele deu a todos a oportunidade de praticar o Dharma. E ele deu o direito de praticar o Dharma a todos. E isso é uma das coisas mais importantes que nos mostra como que o Buda tinha bondade amorosa e compaixão equânime por todos. E uma outra coisa que nos mostra a grande bondade amorosa e compaixão do Buda é isso aqui. Então, o que que é isso? A pessoa que criou o Buda foi Prajapati, porque a mãe do Buda ela havia falecido após 7 dias. Então, a madrasta dele foi Prajapati. E quando ela viu todos os Shakyas indo adiante, se tornando alunos do Buda, ela decidiu que ela também queria ir adiante, se tornar uma monja. E ela trouxe as mulheres Shakyas até o Buda e expressou esse desejo de ir adiante, se tornar monja. E ela pediu isso, ela fez esse pedido ao Buda. Mas durante muito tempo o Buda não deu permissão a ela. Ela pediu ao Buda diversas vezes. E além disso, ela pediu a Nanda para ser como um mensageiro e influenciar o Buda. Então, só assim as mulheres elas foram permitidas de irem adiante, se tornarem monjas. Então, assim é que se começou a ordem de bhikshunis, de monásticos mulheres. Foi só nesse momento. Porque quando as bhikshunis, elas se juntavam à comunidade monástica, então isso poderia dar alguns problemas. E que para não haver esses problemas, o Buda disse às monjas que elas tinham que aceitar os 8 dharma pesados, que são um conjunto de regras muito estritas. Quando olhamos isso, não havia apenas a diferença em 4 castas, mas no início, mas também havia muita inequalidade para mulheres, e essa situação ela foi cada vez mais piorando.
E especialmente em termos de religião, as mulheres tinham cada vez menos lugar. E o Buda, ele deu permissões totais e liberdade totais para as mulheres praticar o Dharma. Não apenas ele deu essa liberdade, e por causa das instruções e ensinamentos do Buda, dentre as suas alunas, há muitas mulheres que atingiram níveis muito altos, por exemplo, Kshema e Dharmadina. Eram duas alunas com prajna superior. E no início ele também desenvolveu o poder, a qualidade da educação. E também a Bhikshuni Upalavana, ela também ganhou maestria em poderes milagrosos. E eu estou falando primariamente em termos de Theravada, ou dos Shravakas. E também a Kisha Gotami. E se diz que ela era suprema na realização da natureza da realidade. E é claro que há muitas diferentes explicações para isso, mas eu estou usando alguns sutras da tradição do Sul. Então, quando nós falamos sobre os alunos do Buda, dentre as mulheres há muitos alunos superiores, dentre os homens também havia muitos alunos superiores, e dentre os chefes de família também havia praticantes supremos. E dentre os chefes de família, dentre esses discípulos chefes de família, havia um chamado Chitta. E esse discípulo chamado Chitta, ele era o com maior prajna. Em termos de compreensão do significado do Dharma, ele era superior. E da mesma forma, em Vaishali, havia um chefe de família chamado Uga. E também no grupo Shakya havia o Mahanamam. E eles se tornaram muito conhecidos como grandes patronos. Estavam dando alimentos aos pobres e assim por diante. E também, particularmente, há discípulos que se tornaram muito famosos através de várias histórias. E há um notório assassino chamado Angulimala. E se diz que naquela época havia bandidos famosos, criminosos famosos na Índia. E um deles era Angulimala, que havia matado muitas pessoas. Algumas falavam que ele matou 99 pessoas, algumas falavam que ele matou ainda mais, mas em todo caso ele matou centenas de pessoas, e não apenas isso, ele era realmente muito cruel na maneira que ele matava as pessoas, e quando ele matava uma pessoa, ele imediatamente cortava o dedo fora e fez um colar de dedos, e ele usava esse colar de dedos das pessoas que ele assassinou. Ele estava sempre usando esse colar de dedos. Ele era muito cruel, uma pessoa muito cruel e selvagem, e as pessoas tinham muito medo dele. Ele era como uma pessoa muito horrível. Mas o Buda deu instruções para ele, e no final ele se tornou um aluno do Buda. E não apenas isso, ele se tornou um arhati. Então essa é uma das histórias que aconteceu naquela época. E isso nos mostra que o Buda, não importa o quão horrível uma pessoa fosse, alguém que a sociedade inteira odiava, que a sociedade inteira criticava, e que as pessoas tinham medo dessa pessoa, até mesmo esse tipo de pessoa poderia se tornar um discípulo do Buda. E poderia se tornar uma pessoa boa, e até mesmo uma pessoa superior. E também, dentre os 16 arhats, há um discípulo chamado Tilopantaka. E ele não tinha nenhuma memória. Ele era alguém que não conseguia memorizar nem mesmo uma única linha de verso. Nos dias de hoje, nós falaríamos que ele tinha um problema mental.
Ele lia uma frase e um momento depois ele já esquecia, ele não lembrava de nada. Mas com os ensinamentos do Buda, ele percebeu, ele conseguiu realizar a natureza profunda através dos ensinamentos do Buda. Então, mesmo sem ser capaz de memorizar uma única linha, ele conseguiu realizar a própria natureza. E havia muitos outros alunos dessa forma. Então se nós formos pegar um a um em particular, há um sutra na tradição Theravada chamado Sutta Nipata. É uma coleção de sutras curtos, e nesse sutra há um capítulo chamado Parayana Vaga. Parayana Vaga. Então, esse capítulo do Sutta Nipata, que traduzindo, ele significa mais ou menos o veículo, o sutra do veículo transcendente. Isso é do sul da Índia, e nós estamos falando sobre o centro da Índia e o norte da Índia, certo? Mas havia uma região no sul da Índia chamada Deccan, a região de Deccan. Havia um Brahmane there, e o nome do Brahmane era Bavarin. E esse Brahmane, Bavarin, ele trouxe 66 de seus alunos para receber ensinamentos do Buda. Ele veio de um local muito longe. Na Índia era muito difícil de viajar. Nos dias de hoje, se você for para o sul, você ainda tem que passar muitas horas num trem e algumas poucas horas no avião, mas naquela época era muito longe, demorava muito tempo, e eles viajaram muito tempo para receber os ensinamentos do Buda. E naquela época, dentre os 66 estudantes que ele trouxe, havia dois, um chamado Adita, em tibetano Nipampa, ou o Inconquistável, e o outro chamado Tisameteia. Então, Adita e Tisameteia, esses dois alunos estavam dentre os 66. E, posteriormente, alguns acadêmicos que pesquisaram isso, eles pensaram, quando nós falamos sobre Maitreya, sobre o protetor Maitreya, ele provavelmente é esse discípulo, mas talvez esse seja apenas uma pessoa. Mas eles dizem que pode ser Maitreya, esse estudante Tisameteia. Mas, em todo caso, nós não precisamos examinar se ele é de fato ou não Maitreya. Mas naquela época, até mesmo pessoas do sul da Índia, de locais muito longe, eles iam ver o Buda. E como nós sabemos disso? E nós sabemos disso. E o que isso nos mostra é que as pessoas realmente amavam muito o Buda. E o Buda, ele era muito receptivo a todos. E o que o Buda ensinou com o Dharma naquela época, isso estava protegido pelos kshatriyas e também da casta Vaishya. E por causa disso, os ensinamentos do Buda, eles se espalharam muito amplamente e cresceram cada vez mais. Então, a força dos ensinamentos se tornaram cada vez mais poderosas. E na época que o Buda passou para o Nirvana, naquela época, era como que o Buda fosse o Sol e a Lua. E os ensinamentos do Buda se espalhou por muitas regiões. Então, se uma pessoa fosse um Brahmane, um Shramana, ou um deus, um demônio, não importa quem eles fossem, não havia ninguém que seria capaz de deter a propagação do budismo. Os deuses não podiam, os demônios não podiam, os brahmanes, os Shramanas, ninguém poderia parar a propagação do Dharma, do Buda. No entanto, nós dizemos que onde os deuses florescem, os demônios também florescem. Então, naquela época, muitos problemas na época do Buda. Na última metade da vida do Buda, muitas dificuldades surgiram. E o que são isso?
São diversos diferentes problemas. E a principal pessoa causando o problema era Devadatta. E o maior evento dessa última metade da vida do Buda é esse cisma da Sangha, quando a Sangha foi dividida em duas partes. E como que aconteceu esse cisma? Foi o rei Bimbasara, que se tornou um aluno do Buda, como eu mencionei, mas mais tarde, o rei Bimbasara, ele tinha um filho chamado Ajatashatru, que colocou o próprio pai na prisão, e ele fez ele mesmo de rei. E o Ajatashatru, ele foi até Devadatta. Devadatta já tinha feito muitas coisas, ele fingia fazer muitas coisas, na verdade. E o Ajatashatru, ele tomou refúgio no Devadatta. E o Devadatta se tornou ainda mais conhecido, porque o rei Ajatashatru tomou refúgio com Devadatta. E quando ele se tornou conhecido, o Devadatta ele se tornou um pouco mais autoconfiante. E o que ele queria fazer? O Buda, ele tinha a Sangha. Então, o Devadatta, ele tinha essa esperança que ele ia tomar conta da Sangha, que ele ia se apropriar da Sangha, dizendo, nós somos primos, certo? Então, apenas me dê a Sangha, eu cuido deles. É isso que ele pensava, que ele disse para o Buda. E então ele tinha essa ideia de ter controle sobre a Sangha. E ele expressou esse desejo ao Buda. E o Buda não aceitou isso. E então o Devadatta ficou com muita raiva. E ele pensou consigo mesmo, eu preciso me livrar do Buda. E ele pensou diferente, ele tentou de diversas formas de como se livrar do Buda. E uma dessas vezes ele mandou um elefante enlouquecido para matar o Buda. Então ele deu álcool para o elefante ele ficou bêbado. E algumas pessoas dizem que foi um elefante, algumas pessoas dizem que foram muitos elefantes, mas de qualquer forma, o elefante ele ficou bêbado e ele soltou esse elefante bêbado no caminho onde o Buda estava passando. E ele quase matou o Buda. Mas no final o Buda pacificou, ele conseguiu domar o elefante. Então ele tentou usar o elefante e isso não deu certo. Ele pensou, então eu preciso fazer algo por mim mesmo. Então, quando o Buda estava passando por uma colina, ele estava esperando, o Devadatta estava esperando, e quando o Buda estava caminhando, ele tentou soltar uma grande rocha, empurrou uma grande rocha que quase matou o Buda mesmo. E naquela época ele não matou o Buda, mas ele de fato feriu o pé do Buda. Então é daí que vem a tirar o sangue com intenção maliciosa de um Buda, é que vem. Então ele feriu o pé do Buda. Então a próxima coisa que ele fez, o Devadatta disse, é melhor eu fazer os meus próprios 5 preceitos para me opor aos preceitos do Buda. Ele disse, vocês não podem comer carne. Ele fala que pode comer as carnes que são livres dos 3 impurezas, mas na minha opinião, você não deve ninguém comer carne. Se você comer carne de qualquer forma, você não está seguindo o Dharma. Então ele fez esses 5 preceitos. E havia muitos monges jovens que ele enganou. Ele falava isso de uma forma agradável.
Então, muitos monges jovens, eles simplesmente decidiram seguir o Devadatta, porque ele falava, o Devadatta fala essas coisas que parecem boas. Então, muitos monges foram enganados por Devadatta. Então, os monásticos, eles foram divididos em dois grupos, o grupo que seguia o Buda e um que seguia o Devadatta. E nesses dois grupos, o Devadatta pensava, eu sou demais. E depois o que aconteceu é que Shariputra, Moggallanya, eles se esforçaram muito. E eles trouxeram todos os monges que haviam caído na conversa do Devadatta, eles trouxeram de volta para a Sangha do Buda. Então a comunidade do Devadatta, ela desmoronou. E a Ajatashatru também era um apoiador de Devadatta, certo? Mas o que aconteceu posteriormente é que a Ajatashatru, posteriormente, ele sentiu muito arrependimento, porque ele tinha matado o próprio pai. Então, posteriormente, ele foi até o Buda, tomou refúgio no Buda, se tornou um discípulo do Buda. E não apenas isso, o filho do rei Kosala, o rei de Kosala também tinha um filho malvado. Era um filho chamado Virudaka. E ele ouvia os conselhos dos amigos. E tinha o rei Prasenajit, certo? E no fim, o Virudaka, ele mandou o rei para fora de Kosala. E o pai ficou, o rei Prasenajit, ele ficou sem nada para se alimentar e morreu dessa forma. E em Kapilavastu, onde o Buda nasceu, houve uma disputa com os Shakyas. E eles bateram nele. E ele pensou, eu vou me tornar o rei e vou tomar conta de você. Então foi assim que o Virudaka se tornou, por isso que o Virudaka quis se tornar um rei. E os ministros, ele se esqueceu depois disso, e os ministros falaram, você lembra disso? Eles ridicularizaram vocês no passado. Os Shakyas ridicularizaram você no passado. E os ministros também, então, deram maus conselhos. Então, ele voltou para Kapilavastu e matou todos os Shakyas. Ele deixou, provavelmente alguns sobraram, mas ele exterminou quase todos. Na última parte da vida do Buda, haviam diversos eventos, infortúnios ou eventos tristes. Mas eu não preciso falar muito sobre isso agora. O próximo tópico agora que eu irei falar é sobre o Buda adentrando o Parinirvana. Então, no fim, quando o Buda foi de Rajgir, cruzou o rio Ganges e planejou ir para Vaishali, ele passou por muitas aldeias diferentes. E ele foi para muitas vilas. Ele chegou a um lugar chamado Gandharva Nagara, onde havia um ferreiro chamado Chunda. Sabe, alguém que trabalhava com metais. E então esse ferreiro lhe ofereceu comida. E essa comida que foi oferecida deixou o Buda com intoxicação alimentar, deixou o Buda doente. E algumas pessoas, em algumas passagens do Vinaya, o que é dito é que havia um estudante maléfico do Buda, um bhikshu malvado, que era muito mau, e que colocou metal na comida para o Buda comer. E quando o Buda comeu, ele não podia digerir isso. Então foi isso que teria causado o problema. Mas depois que ele comeu, que ele se alimentou,
o Buda ele não conseguiu digerir a comida e ele vomitou sangue e ele teve diarreia e ele ficou muito doente. E a comida, como eu disse, algumas pessoas dizem que era porco, algumas pessoas dizem que era cogumelo. Mas no fim o Buda ele ele pegou uma doença incurável, intratável. Então essa foi a principal razão pela qual o Buda morreu. Até há um grande médico japonês que estudou, que fez muita pesquisa para saber o que exatamente causou a morte do Buda. E a maneira como ele explicou, ele usou o Maraparinirvana Sutra como a sua fonte, há um na língua Pali, e também há um no Sutras Mahayana, em sânscrito. Ele usou isso, ele examinou os sutras. E ele disse que talvez isso foi um tipo de úlcera, alguma condição no seu estômago. Então é isso que esse estudioso japonês diz. Quando o Buda ele ficou tão doente, ele ainda conseguiu ir para Kushinagar. E a razão pela qual o Buda tinha que morrer em Kashinagar, tinha que falecer em Kashinagar, depois foi explicado de muitas formas diferentes por estudantes budistas, mas a razão pela qual eles explicam é que quando o Buda faleceu, ele foi para Kushinagar para que não houvesse disputas no momento após a sua morte. E esse era um povo muito forte, independente, muito poderoso. Então teria menos perigo das pessoas atacarem ele. E por essa razão ele foi para Kushinagar para falecer. Então essa é uma explicação. Então quando o Buda foi para Kushinagar, e o Buda sabia que ele morreria logo, mas até que ele parasse de respirar, ele tentou ajudar os seres sencientes. E ele disse que o ferreiro Chunder era inocente. E muitas pessoas disseram que ele se sentiu muito arrependido, muito triste porque ele deu comida que deixou o Buda doente. Mas o Buda imediatamente disse que o Chunder era inocente. E também, além disso, ele previu que o Chunder ele se tornaria rico no futuro. E não apenas isso. Até mesmo na noite anterior que ele faleceu, havia uma pessoa não budista, um praticante não budista chamado Subhadra. Então, Subhadra, e ele tinha perguntas muito difíceis ao Buda, perguntas que o Buda não conseguia responder. Perguntas que ninguém mais conseguia responder. Então, ele disse que absolutamente ele precisava ver o Buda. E o Ananda pensou que não seria bom isso. Pensou que o Buda já vai falecer, então por que uma pessoa assim, com perguntas tão difíceis para o Buda? O Ananda disse, então, por favor, não machuque o Buda. Mas enquanto ele falava, o Buda ouviu a conversa. E o Buda imediatamente disse, esse é o último não budista em qual eu vou falar, então, por favor, traga ele. Então, quando o Buda recebeu ele ouviu todas as perguntas, e o Buda falou, vou fazer o que eu posso. Então, nesse mundo, todos dizem que a própria religião é a certa.
Mas, na verdade, quem que é que está certo? Eu não sei, não consigo determinar. Quem é um grande ser? Então, por favor, me diz como que eu posso saber isso, Buda? E o Buda respondeu: você é alguém que pratica os fatores do grande caminho, você é um grande ser, um nobre ser, mas se você não pratica os fatores do nobre caminho, então você não é um ser nobre. Então, essa foi uma resposta nobre, porque ele não disse, ele não é um ser nobre e eu sou um ser nobre. Ele disse, para você entender quem é um ser nobre, você precisa saber quais as práticas essa pessoa faz. Então, ele é um não budista, mas ele não pode ser ruim por isso. Alguém que tem aparência externa de budista é um bom budista, nós não podemos dizer isso. Então, quais são as práticas que essa pessoa faz? O que está movendo a mente dele? Esse, na verdade, é o resumo do que faz alguém ser um ser nobre. Então, uma Subhadra teve a resposta para sua pergunta? Então, ele viu que o Buda ele tinha uma vasta compreensão. Então, Subhadra ele se tornou o último discípulo do Buda. E depois disso, não havia mais novos estudantes, alunos, mais discípulos. E na noite seguinte, o Buda faleceu. E ainda assim, ele ainda ensinava. Minutos antes, ele ainda estava ensinando o Dharma. Ele estava insistentemente ensinando o Dharma. E não apenas isso, na tradição Theravada, há o Mahaparinirvana Sutra. E de acordo com essas explicações, o Buda deu muitas predições sobre o que aconteceria com os discípulos e com a comunidade, com a Sangha. Então, ele disse, todos vocês na Sangha, quais questões ou expectativas que você tem para mim? Ele perguntou isso diversas vezes. E porque ele tinha tanta bondade amorosa e compaixão pela Sangha, ele pensou, estou prestes a falecer. Então, qualquer coisa que vocês quiserem saber, por favor, perguntem agora. E o Buda disse que o Dharma que eu ensinei o Dharma com clareza por fora e por dentro. Então, não há nenhum Dharma que eu tenha ocultado ou escondido dos meus discípulos. Eu dei todo o Dharma, eu ensinei todo o Dharma, sem esconder nada dos meus alunos. Se vocês pensarem que é algo que eu não ensinei, não há nada que eu não tenha ensinado a vocês. Eu disse todos os ensinamentos do Bhagavan Buda sem ensinar nada. Eu ensinei o Dharma que é claro por dentro e claro por fora. E no futuro, a líder da Sangha é a própria Sangha, não haverá um líder da Sangha. Essencialmente, a Sangha irá liderar a si mesma. Mesmo eu, como Buda Bhagavan, não sou o líder. Então, no futuro, a Sangha, como uma comunidade, vai guiar a si mesma. Não é que deveria haver um líder para guiar toda a Sangha. Toda a Sangha vai se guiar, não há um líder particular da Sangha. Então, o Buda disse isso. E o que isso mostra é que o Buda, quando ele estava falecendo, havia Mahakashyapa, Ananda e outros. Nós falamos sobre a linhagem dos anciões, certo? Mas a principal coisa desses anciões é que eles eram pessoas que detinham a linhagem do Dharma, mas eles não eram líderes da Sangha. Não era alguém que estava acima da Sangha dizendo o que eles deveriam fazer. Então a Sangha é o mais alto, não há nada acima da Sangha. Então a Sangha precisa cuidar de si mesma. Então é isso que o Buda continuou dizendo aos discípulos.
E o que isso mostra é como que o Dharma é como uma lâmpada, é como um guardião. Então não se engane com o verdadeiro Dharma. O verdadeiro Dharma é um protetor e um guardião. O Dharma é uma lâmpada que vai te mostrar o caminho. E da mesma forma, quando o Buda faleceu, ele disse, não, vocês não deviam se preocupar com o que vai acontecer com o meu corpo. Não fiquem muito preocupados com isso, não sejam enganados por isso. Vocês, monásticos, vocês devem se esforçar no verdadeiro significado, no verdadeiro propósito. Vocês precisam praticar. Vocês não precisam se preocupar com o que vai acontecer com os meus restos mortais. Ele disse, vocês também não precisam se preocupar depois que eu falecer. Os ensinamentos, acharam professor, os ensinamentos que estão no Vinaya, eles serão o professor de vocês. Ele será o Vinaya será o professor que mostrará o caminho para vocês. Então, se nós pensarmos sobre isso, a respeito disso, em uma perspectiva, há muitas coisas que os antepassados Kagyu falaram, certo? Por exemplo, quando o Gampopa disse que depois que ele falecesse, depois que ele adentrasse o Nirvana, as pessoas pensavam, se eu pudesse conhecer o Gampopa. É possível que as pessoas pensem nisso. E as pessoas não precisam ficar desapontadas. Porque as pessoas têm o caminho da liberação que eu escrevi, e lendo essas palavras, as pessoas estarão me encontrando. E se você fosse conhecer o Gampopa em pessoa, não havia nada melhor. Isso é algo que nós realmente precisamos compreender em nossa mente. Se nós pensarmos nos discípulos Kagyu, quantos de fato estudaram a joia da liberação? E se nós pensarmos por uma perspectiva, Gampopa, Marma, Milarepa, eles são muito importantes e as bênçãos deles são maravilhosas. Mas, na verdade, nós não estamos prestando nenhuma atenção sobre aos representantes deles, às representações da fala deles. E com o Buda falou o mesmo. Que o que era a representação do corpo dele, dos ensinamentos dele, era o Dharma que ele ensinou. Eram os textos do Buda. E onde nós colocamos esses textos? Nós apenas colocamos eles entre dois outros volumes e guardamos. É a mesma coisa quando você coloca um prisioneiro na prisão, você deixa ele lá, você deixa ele na prisão por gerações. Eles nunca nem abrem. Dizem, isso é uma parede de livros de Dharma. E isso é como no monastério, está ali há 300 anos e está apenas acumulando pó. E, na verdade, nós precisamos abrir isso e contemplar o significado. Nós precisamos experienciar isso. Eles não são ali apenas para ficarem empilhados. Não são como tijolos. Nós deixamos ali como tijolos e rochas, pedras. E se nós deixarmos assim, isso não faria nenhum sentido para o Buda passar por tanto esforço para ensinar o Dharma. Então, por essa razão, isso é algo que nós precisamos manter em mente. E bem ao final, a maneira como o Buda faleceu, ele juntou todas as pessoas e perguntou para todos. Ele reuniu as pessoas e perguntou 3 vezes, vocês têm mais alguma questão? Vocês têm mais perguntas? Quais perguntas vocês têm? Eu estou indo. Então, se vocês tiverem questões, quais são? Me digam. E depois que ele disse isso 3 vezes, todos permaneceram em total silêncio. E isso era tão... Eles estavam tão tristes que eles não conseguiam falar nenhuma palavra. Eles não conseguiam falar
nenhuma palavra. Então, as últimas palavras do Buda foram: todos os compostos são impermanentes. Essas são as últimas palavras do Buda, ele disse. Então, todos os fenômenos são impermanentes, ou todos os compostos são impermanentes. E o significado disso é que todos os fenômenos são compostos, são impermanentes, eles mudam, eles não são estáveis. Então, vocês precisam ser cuidadosos e atentos e praticar unifocadamente. Então, ele imediatamente entrou em Samadhi e passou para o Nirvana, embaixo da árvore Shala. E até mesmo quando ele estava quase falecendo, ele perguntava para os estudantes, uma e outra vez, qual pergunta você tem? Quais questões você tem? E sob uma grande compaixão, em tal estado de grande compaixão que ele faleceu. Oda de Hindustane, né? Sangue de Kashmir, Quando eu estava Hindustane, como vai impress? Então, o Buda, ele faleceu aos 80 anos de idade. E as pessoas que cuidaram dos seus restos mortais foram as pessoas de Kushinagar. E dentre eles, havia uns malas. Eles ofereceram flores e incensos aos restos mortais e, eventualmente, cremaram o corpo do Buda. Então, eles cremaram esses restos mortais. E os restos dos seus ossos, os quais nós chamamos de relíquia, certo? Isso era basicamente os restos dos ossos do Buda. Eles foram divididos, eles foram divididos em porções diferentes, divididas em 8 tribos diferentes, ou 8 reinados diferentes. Porque havia tantas pessoas que tinham tanta fé no Buda, que todos queriam, eles estavam quase brigando para ter um pedaço do Buda. Então, no fim, cada reino tinha uma porção dos restos do Buda. Então, os Bulis de Alakapa, os Kolipas de Ramagrana, os Brahmas de Vetadipa, Delishavis de Vaishali, os Malas de Kushinagar, todos eles dividiram isso. E eles receberam um vaso com as relíquias. E cada um recebeu um vaso. E cada um desses vasos eles colocaram numa estupa, cada um em uma estupa. E também os demais restos, como as cinzas, também foram colocados em vasos e colocados em estupas. E em 1898, alguns arqueólogos estavam escavando as ruínas dos Shakyas no lugar chamado Pribahawa. E esse local, chamado Pribahawa, quando os arqueólogos estavam escavando esse local, eles encontraram um vaso que estava cheio de ossos. Esse vaso continha muitos ossos.
E quando eles encontraram esse vaso, no topo dele estava escrito, havia um escrito pelo imperador Ashoka, e havia uma inscrição ainda anterior, numa escrita anterior, e dizia: esses são os restos de Shakyamuni, para que os Shakyas façam oferendas. Então, dessa forma, os ossos que estavam dentro, sem dúvida, definitivamente, relíquias do Buda. E o que aconteceu com essas relíquias é que, no fim, elas foram doadas ao rei da Tailândia. Elas foram para a Tailândia. O Nepal não conseguiu manter as relíquias, então todas as relíquias mais importantes do Nepal foram dadas para a Tailândia. E nessa época a Índia estava sob o controle britânico, certo? Então eles deram para o rei da Tailândia e posteriormente isso foi para o Japão. Esse foi enviado para o templo Kakojan Nitaji, em Nagoya. Kakojan é o nome do local e Nitaji é o nome do templo. E o vaso no qual estavam as relíquias, se diz que o vaso, o recipiente, está em Calcutá, no museu em Calcutá. Mas as relíquias em si, elas foram dadas para a Tailândia e para o Japão, mas a Índia pôde apenas manter o vaso, que está no museu em Calcutá. Então, nos dias de hoje, quando os estudiosos eles falam, os pesquisadores eles falam sobre isso, eles dizem que a história das relíquias serem divididas em oito diferentes reinos é um evento real, é algo real, porque eles encontraram esse vaso que foi dado ao povo Shakya. Então, eles deduziram a respeito disso que é verdadeira essa divisão das relíquias em oito povos. E, posteriormente, nós tivemos a tradição de considerar as estupas como algo muito importante. E a razão disso é que, no início, havia a tradição de colocar as relíquias nas estupas e fazer oferendas nessas estupas. Então, essa é a razão pela qual isso ainda continua a ser tão importante. Então, essa é uma visão curta da história da vida do Buda, mas devido ao tempo eu não poderia fazer de forma mais completa. Na próxima vez, se eu tiver mais tempo, se eu tiver a sorte de poder falar mais sobre a vida do Buda, eu falarei. Mas o ponto principal é que os atos, as ações do Bhagavan Buda, o ponto principal são as ações. Eu sempre digo, a vida do Buda é algo que os budistas eles precisam praticar, eles precisam estudar. Nós precisamos estudar. Nós, como estudantes, precisamos pegar o exemplo desses mestres para saber como nós devemos praticar. Isso é muito importante. Os grandes mestres do passado, eles praticaram dessa forma e eles atingiram esse tipo de resultado. Então, nós temos que fazer o que nós podemos, nós temos que nos esforçar para fazer tais atos nós mesmos. Então, se nós fizermos isso, somente então vai ter um ponto, vai ter sentido a vida do Buda e dos mestres do passado. Do contrário, se nós apenas pensarmos como uma história, não há nenhum sentido nisso. Então, por essa razão, nós precisamos ter uma compreensão da bondade amorosa, da compaixão do Buda, e da prática e do conhecimento do Buda, da compreensão do Buda, e praticarmos tudo isso nós mesmos. Quando nós pensarmos nas intenções do Buda, nós precisamos entender as intenções iniciais, os resultados, a intenção de espalhar o Dharma,
Nós precisamos entender isso, e se nós misturarmos isso com outras tradições, com outros costumes, então nós estamos nos enganando. Mas a intenção original dos ensinamentos, a intenção original que o Buda teve nos ensinamentos, nós não compreendemos. Então é muito importante para nós sabermos isso. Como eu disse antes, o Buda, ele mesmo, ele apenas depois de pensar muito profundamente, ele pensou em ensinar. Não é que ele pensou, eu me tornei um Buda, eu acordei do sono, eu despertei, então eu tenho muitas coisas para dizer para todos vocês agora. Não foi dessa forma que aconteceu. Então esse é um outro ponto que é muito importante para nós mantermos em mente. Então eu só tive tempo de falar um pouco sobre a vida do Buda. Mas eu acredito que apenas falando um pouquinho, apenas um pouco sobre a vida do Buda, isso é realmente muito fortuito para todos nós. Na nossa tradição tibetana, na verdade, há pouquíssimas pessoas que estudaram, leram e estudaram a vida do Buda, que sabem a vida do Buda. Outras tradições, elas estudam muito mais sobre a vida do Buda. Comparada a elas, nós não sabemos nada sobre o Buda. Então, eu acredito que no futuro, eu acredito que é importante que vocês tenham mais interesse pela vida do Buda e pela história da vida do Buda. E a razão por essa é que quem deu início aos ensinamentos é o Buda Bhagavan. E não saber nada sobre a vida do Buda é um pouco constrangedor, eu penso. Então, por favor, é importante que vocês mantenham isso em mente. E, além disso, eu não tenho muito mais a dizer. Então, amanhã é um dia de pausa, e depois de amanhã, e no dia depois, nós temos mais, então, 2 dias de ensinamento. E agora nós vamos recitar as preces de dedicação.